pessoal, tudo bem? Sou Jaqueline Barbosa do Movimento Multiforme. Estamos aqui para mais um devocional. Pedir desculpa que semana passada a gente ficou sem um vídeo aí. E você que está acompanhando, não esqueça de deixar o seu like. E se você não é inscrito, você se inscreva. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, compartilhe com a sua família, tá bom? E deixa aí uma mensagem pra gente também, é muito importante saber a sua opinião, se você tá gostando, se tá te edificando, se Deus está falando com você, é muito legal isso daí. O tema de hoje é o que te impede de avançar. Eu vou começar fazendo uma afirmação. Com certeza você já escutou alguém falar pra você: cuidado com essa amizade, cuidado com essa pessoa. Ou você já falou isso para algum amigo, ou para um filho, ou para alguém. Qual a importância disso? A gente precisa ter uma maturidade para entender isso. Porque às vezes soa negativo. Olha, cuidado, mas essa pessoa é tão legal. E soa negativo, preconceituoso, ou até mesmo religioso dizer isso. Fora da religião, a gente sempre escutou isso, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, ou de um amigo mesmo. Eu já disse para amigas minhas: olha, cuidado com aquela pessoa, ela não é tão amiga sua assim. Porque a pessoa que está de fora, ela começa a enxergar coisas que, como você está ali com aquela pessoa e está sendo tão agradável naquele momento, você não consegue ver a intenção ou a má intenção daquela pessoa. Lá em João, no capítulo 6, versículo 60, Jesus ele está ministrando para todos. Então tinha uma multidão de pessoas ali e Jesus começou a ministrar aquelas pessoas e Jesus chama todos os discípulos. Então todas as pessoas, aquilo que ele está dizendo era para servir para todos, não era para alguns, eram para todos. E acredito eu que ali tinha todos os tipos de pessoas, tinha mentirosos, tinha adúlteros, tinha ladrões, tinha gente religiosa, gente falsa, tinha gente de bom coração, tinha pessoas que queriam realmente aprender, que queriam evoluir. Então tinha todo tipo de pessoas. No capítulo 6, 60, vai falar assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Então Jesus, ele conectado com o Pai e com o Espírito Santo, ele sabia que no coração de muitas daquelas pessoas, elas não estavam crendo no que Jesus estava falando, eles não estavam com o coração aberto, realmente querendo uma transformação, uma mudança. Uns queriam saber: o que é desse cara? Deixa eu ver o que ele está falando. Ah, não tem nada a ver com aquilo que ele se acha demais e não sei o quê. E eles começaram a questionar. Aí no versículo 66 fala assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Então, assim, Jesus deixou bem claro: olha, o que eu tô falando aqui é um alimento espiritual. O que vocês viram lá no deserto, os seus antepassados viram lá no deserto, era o maná que alimentava a carne. Mas o que eu tenho para vocês é algo eterno, é algo maior. Então vocês precisam acreditar e tal. E muitos se levantaram e foram embora. Então ficaram ali os 12. Jesus já falou também: ó, se vocês quiserem ir, podem ir. E aí Pedro, né, ele pega e fala assim: mas Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? No meio da multidão existiam aqueles que queriam evoluir, que davam crédito a pregação de Jesus ali, né? E o Senhor ainda falou: não foi eu que escolhi os 12, porque um de vocês é filho do diabo que vai me trair. Então, presta bem atenção no que você quer. Se você quer continuar como esses caras, se você quer evoluir. Jesus, ele veio para todos, mas cabe cada um querer evoluir ou não. Tem pessoas que acham assim: isso daí não é para mim, não quero saber disso. Então, a partir de então, Jesus ele se relacionava muito com seus discípulos, né? Então, eles viajavam, eles iam para outras cidades, eles faziam obra juntos, eles comiam juntos, né? Jesus lavou os pés dos seus discípulos, Jesus ensinava, eles tinham comunhão, eles oravam juntos. Então, eles começaram a ser íntimos. E aí você vai entender o meu raciocínio aqui em Mateus, no capítulo 16, a partir do 15. Aqui
Talvez Jesus estava com um desconforto. Isso daí é o meu pensamento. Chegou uma hora que Jesus falou assim: o que eles estão falando que eu sou? Para eles, quem eu sou? Talvez ele estava com um desconforto dentro dele, tipo assim, cara, eu vim aqui pra morrer por eles, pra trazer vida pra eles, e eles não estão entendendo ainda quem sou eu. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, e outros dizem que é profeta. E aí eles falaram isso, né? Jesus perguntou quem que eles acham que o Filho do Homem é? Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento Jesus respondeu assim: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que estás no céu. Pedro afirmando quem Jesus é, sendo um canal de bênção para o próprio Cristo ali naquele momento. Jesus reconhece que aquilo ali veio de Deus. E quando ele fala isso, o próprio Pedro, ele é edificado, porque ele olha e fala assim: cara, que bênção, eu fui usado por Deus. E muitas das vezes nós somos assim, né? Nós somos, já ouviu essa expressão, somos os pequenos cristos. Somos usados na vida de pessoas para dizer quem elas são. Nós não somos o que as circunstâncias dizem que nós somos aquilo que Jesus disse que nós somos. No mesmo capítulo 16, no versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus começou a falar assim: bom, eles já estão tendo acesso, estão entendendo quem eu sou, eles já sabem que eu sou Cristo, então Deus falou através da boca deles a mim, então eu vou abrir um pouquinho mais o meu relacionamento com eles e vou compartilhar o que Deus falou pra mim. O negócio é o seguinte: eu vou sofrer, vou passar por situações, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí Pedro me dá um pulo de 3 metros de altura e grita lá: não, isso não vai acontecer com você não. E aí o que eu quero que você entenda: você tem que evoluir. Você tem que ter pessoas do seu lado que vai falar a verdade pra você, independente da amizade que você tenha. Porque você pode ter uma amizade e que a pessoa ser legal e você olhar, ver alguma coisa de errado e dar risada e achar que, deixa, porque ele é legal. E não é assim. Jesus, ele não deixou de repreender o mal ali na vida de Pedro. Se Jesus fosse dar ouvido pro que ele falou, ele ia deixar de cumprir o propósito dele. Talvez ele faria, mas retardaria um processo, entendeu? Atrapalharia o processo. É que nem uma semente. Quando você olha para uma semente, você pensa: uau, ela tem um potencial gigante, né? Por exemplo, um caroço de feijão. Ele tem um potencial gigante, mas ele só vai ser uma potência a partir do momento que ela for lançada na terra e ela morrer. Então, quando ela morre, ela se torna uma potência onde ela vai alimentar milhões de pessoas. E nós somos essa semente. Nós precisamos deixar morrer maus costumes, coisas que atrapalham, e até mesmo pessoas que atrapalham. Você vê Abraão, Deus falou o quê? Sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde vou te mostrar. Ele levou quem? Ló. Quem mandou ele levar Ló? Ninguém. Deus não amava Ló? Amava, mas Deus não falou para ele levar. O que Deus tinha para um não era para o outro, e ele foi lá ser bonzinho. Às vezes a gente quer falar o que as pessoas têm que fazer, mas nós mesmos não fazemos o que a gente tem que fazer. Você fica lá naquela situação assim: nossa, eu acho que eu não devo fazer isso. E fazer. Aí depois você quebra a cara, aí você vai lá chorando pra Jesus: nossa, meu nome tá na boca do povo. Mas a culpa é de quem? Sua. Que falou demais, que se relacionou com pessoas que não deveria, você contou o que não deveria, você expôs a sua vida, a sua casa, a sua família pra quem não deveria. Você tem que matar essa carnalidade que você tem para você evoluir e se tornar uma potência aqui nessa terra. Você precisa ouvir a voz de Deus
e deixar que Deus flua na sua vida, e você precisa ter esse domínio próprio e aprender a separar. A gente precisa evoluir com pessoas, evoluir espiritualmente, emocionalmente. Mais um conselho do que uma ministração, eu acho, né? Eu queria que você enxergasse de uma forma diferente para você não sofrer tanto com pessoas, porque você vê muitas pessoas falando, não vou para a igreja porque me decepcionei, tem muita gente fofoqueira, tem muita gente isso, tem muita gente aquilo outro. Jesus, ele morreu para nos dar liberdade, somos livres em Cristo. Nós temos livre acesso a todas as pessoas e nós devemos ser assim. O pecado, sim, é uma prisão. O mundo, sim, é uma prisão. Subjuga quem você é, e as pessoas, elas confundem a liberdade de Cristo com a prisão à religião, e não tem nada a ver. A religião é uma coisa, Cristo é outra, o diabo é outra, e você acaba ficando confuso nisso, e aí você deixa de se relacionar com as pessoas, de amar o próximo. Então você tem que se relacionar com pessoas, sim, mas consciente. Na hora que Jesus virou e falou assim, repreendeu o diabo, você não pode se sentir ofendido. Você tem que olhar e falar assim, cara, eita, eu vacilei em alguma coisa aqui. E já se conserta e já muda totalmente a ótica da situação. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração e que você evolua e você procure pessoas que evoluam junto com você. E não se preocupe, pessoas vão ficar para trás, assim como Judas ficou para trás. Não queira ser mais espiritual do que Jesus. Seja atento, seja prudente. Você não precisa deixar de falar com ninguém, você não precisa odiar ninguém, você só precisa saber determinar um limite para aquelas pessoas acessar a sua vida, tá bom? Um beijo pra vocês, é isso. Deus abençoe, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos aí no Instagram, vai ficar aqui a descrição. E também tem o Facebook e YouTube, e compartilha. E é isso. Beijo e tchau. Cara, dá licença. Você tá me atrapalhando. Meu nariz coçando aqui, a rinite braba. Sem abrigo.